Olá, pessoal! O tempo da Quaresma se inicia e uma das práticas recomendadas pela nossa Igreja Católica para vivenciarmos bem esse tempo é a prática do jejum. O jejum é uma forma de penitência interior, é uma prática exterior que deve refletir o nosso estado interior. O Catecismo da Igreja Católica define como uma reorientação radical de toda a vida, um retorno, uma conversão para Deus de todo o nosso coração, uma ruptura com o pecado, uma aversão ao mal e repugnância às más obras que cometemos. Ou seja, o jejum está diretamente ligado a nós, à nossa necessidade de romper as barreiras e as limitações da carne. O jejum deixará nosso espírito atento, pois ele mortifica a carne e aflige a nossa alma. E qual o motivo de se fazer o jejum? Em primeiro lugar, em honra ao jejum de nosso Senhor Jesus Cristo, pois ele fez um jejum de 40 dias por amor a nós. Além disso, graças ao precioso sangue que Jesus derramou na cruz, nós somos redimidos e podemos ter esperança de salvação. Então, para fazer memória a esse fato central de nossa vida e nos ajudar a dominar os nossos instintos, alegremente nos unimos ao sofrimento de Jesus. Tá, mas de onde vem o embasamento para se fazer o jejum? A Bíblia está cheia de menções ao jejum. E embora Jesus não esteja mandando jejuar, suas palavras revelam que ele esperava de nós essa prática. Ele nos instruiu até na motivação que se deve ter ao jejuar, como diz em Mateus, capítulo 6, versículos 16 ao 18 e no capítulo 9, versículo 14 ao 15. Além disso, temos o quarto mandamento da igreja que diz: jejuar e abster-se de carne, conforme manda a Santa Igreja. É preciso entender como a Igreja Católica aconselha que seja feito um jejum. E para entender isso, a gente volta um pouquinho lá para o ano de 1994, quando aconteceu a Conferência dos Bispos Italianos. Nessa conferência foi emitido algumas disposições normativas sobre o jejum. Dentre elas, temos que o jejum e a abstinência, eles devem ser observados nos seguintes dias: quarta-feira de cinzas e sexta-feira da paixão. O jejum, ele obriga que seja feito somente uma refeição ao longo do dia, mas ele não proíbe que se coma um pouco no período da manhã ou à noite, a depender do tipo de jejum que você estiver fazendo. Enquanto que a abstinência, ela proíbe o consumo de carne. O jejum, ele deve ser feito por maiores de 18 anos até os 60 anos e em condições atípicas de saúde, ele não é obrigatório. Vale ressaltar que a prática do jejum ela deve ser oferecida a Deus, juntamente com as suas orações e com a participação dos sacramentos. Sem resmungo, sem querer provar nada para ninguém, pois esse é um momento de comunhão entre você e Deus. Ainda segundo a Igreja Católica, existem 4 tipos de jejum: o jejum da igreja, o jejum a pão e água, o jejum à base de líquidos e o jejum completo. Esses 3 últimos, eles são indicados para pessoas que não tenham nenhum tipo de restrição à saúde. O jejum da igreja diz que você pode ter 2 refeições, o café da manhã e uma outra, que você pode escolher entre o almoço e o jantar, sem exageros. Aquela que não acontecer pode ser substituída por um lanche simples. E de jeito nenhum pode comer doces, balas, refrigerantes, etc. Bom, o jejum a pão e água é aquele em que você só vai fazer uma refeição, que é o café da manhã, até no máximo às 9 horas. E ao longo do dia, se você sentir fome, você come pão e água. Mas não ao mesmo tempo, tá bom? Porque senão pode causar dor de cabeça. E esse jejum ele vai até às 18 horas. Já o jejum à base de líquidos, ele também vai ter somente uma refeição, que é o café da manhã, até por volta das 9 horas. E ao longo do dia você pode ingerir líquidos, como chá quente, suco de limão, de laranja, de legumes como cenoura, beterraba, verduras, certo? Assim como também água de coco ou soro caseiro para se manter hidratado e também caldos quentes com sal. Esses líquidos que eu citei, eles podem estar com ou não açúcar, mel, adoçante. Quanto a isso, não tem nenhum tipo de restrição, tá bom? Por fim, o jejum completo é aquele que limita-se ao café da manhã. Ao longo do dia deve-se tomar somente água. E esse jejum ele vai até às 16 horas. Além de nos preparar para a Páscoa, o jejum ele nos ajuda na nossa vida de oração. Porque independente do tipo de jejum que você escolha seguir,
O objetivo dele não é fazer você passar fome, sentir mal-estar ou algo do tipo. Muito pelo contrário, é de vivenciar um tempo de silêncio, de penitência interior, de compreender um pouquinho do que Jesus passou no deserto. Porque afinal de contas é o nosso momento de deserto também, de compreender que quando nós somos fracos, Deus é forte por nós. E somente Ele é capaz de saciar nossa sede, de saciar nossa fome, nossos medos, nossas dores. Diante disso, a fim de estarmos em união espiritual, é proposto a você, jovem de resgate, que participe do nosso jejum comunitário. O jejum comunitário ele está presente em diversas passagens bíblicas, em situações que comunidades inteiras se reúnem em penitência em busca de remissão de pecados. Um exemplo disso é no livro de Jonas, no capítulo 3, quando os habitantes da cidade de Nínive se reúnem, começam a fazer penitência, quando Jonas profetiza que aquela cidade será destruída em 3 dias. O resultado dessa unidade espiritual é que Deus teve misericórdia e perdoou os pecados de toda a comunidade. Oi, gente, venho fazer um convite muito especial. A Quaresma está chegando e eu venho convidar a todos a participarem do jejum comunitário, que irá ocorrer todas as sextas-feiras durante a Quaresma. Vale ressaltar que o jejum é você substituir uma das refeições, café, almoço ou janta. Você que não se sente bem praticando o jejum, pode substituí-lo por uma penitência ou uma caridade também. Vale ressaltar que o jejum, ele nos traz uma virtude chamada virtude da temperância, que é uma virtude que nos dá controle sobre as coisas, sobre os nossos sentimentos, sobre nossas ações, faz com que a gente, como católico, evolua na nossa fé. E é uma virtude que todos nós católicos deveríamos ter. E é isso. Peço que deixem as intenções nos comentários e venham fazer parte do jejum conosco.